cavalinho de pau que hoje eu encontro na feira traz lembranças de crianças, de gostosas brincadeiras. Estamos no ano de 1963, exatamente um ano antes do golpe, e nesse ano, sendo no mês de janeiro, já no comecinho do ano, um pouco próximo de um fato triste, né, que foi a morte de Vitalino, estava nascendo um outro artista, que também ganhou sua projeção pela sua arte, pelo seu talento, só que nesse caso na literatura, que é o Ivaldo Cordelista. Seu Heleno e Maria Emília, que são seus pais, nesse período, a informação que você tem é que eles estavam onde? Estavam em Carpina mesmo? Era sítio, povoado? Onde foi o ambiente que você nasceu? Bom dia, Paulo. Seu Heleno Batista e Dona Maria Emília moravam no centro de Carpina, né? Ali onde hoje o pessoal conhece muito bem, que são as praças, né, de Carpina. As informações que eu tive é que eu nasci lá nessa Rua Branca, que hoje chama-se Rua João Batista de Carvalho. Então, em 63, nasci lá e permaneci nessa mesma casa por pelo menos 6 anos, né? Quando, antes dos 7 anos, eu me mudei para Recife, né? Naquela ocasião, os pais costumavam levar os filhos para terem estudo, né? E terem, quem sabe, uma qualidade de vida melhor, né? Porque o interior não tinha oportunidades para você estudar ou trabalhar. Então, pensando nisso, meu pai nos levou a família toda para Recife. Ele trabalhava na Chesf, na Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e tinha que estar se ausentando de Carpina o tempo todo, porque ele ia trabalhar e voltava. Ia e voltava. Até que teve a ideia de comprar uma casa em Recife e levar. Se estabilizou, levou toda a família para lá. E aí nós pudemos, lá em Recife, continuar os estudos. Em Carpina eu estudei só a parte infantil, né? Era o chamado pré-escolar, né? Mas em Recife nós iniciamos os estudos na primeira série, segunda série do ensino fundamental. E por lá nós ficamos e estudamos na universidade, e trabalhamos. Como é que você veio parar, né, no campo profissional, no serviço público? No começo, quando eu estava com 14 anos, né, de idade, nós fizemos um concurso para entrar num colégio chamado Senai da Rede Ferroviária, né, que o nome jurídico é Centro de Formação Profissional do Jaboatão. E nesse centro nós estudamos, fizemos um curso profissional, mas esse colégio ele era um colégio específico e recebia alunos ou filhos de ferroviários. Aí nós fazíamos um concurso, né, sabendo que se houvesse empate nas notas, a pessoa teria como prioridade o filho do ferroviário. Como eu era filho de meu pai trabalhava na Chesf,
Eu não tinha essa prioridade. Mas aí nós conseguimos uma nota boa e estudamos lá. Eu fiz o curso de ajustador mecânico. Quando eu saía de lá, o destino já estava traçado. Você ia servir ao exército, mas quase que estava certo que você seria absolvido pela rede ferroviária, né? E logo em seguida chegou em Recife a CBTU, né, trazendo o Metrorec, era mais um campo para a gente atuar. Então, inicialmente o meu sonho seria trabalhar ou na rede ferroviária ou na empresa CBTU. Fato que veio também a ser confirmado. Eu cheguei a trabalhar na empresa de transporte, mas eu nunca parei de estudar, né? Depois que eu saí de lá desse colégio da rede, também coincidiu com o fim do primeiro grau, né? Que hoje é fundamental, né? Eu acabei o curso profissional e esse curso era equivalente, ou o nível dele era de fundamental. Então, na época, a opção da gente seria, quem sabe, fazer um curso técnico na Escola Técnica Federal, né? O campo naquela época era bem restrito, a gente não tinha essa infinidade de escolas, Opções, né? né? Opções. Então, eu queimei essa etapa, fiz só o ensino médio, que a gente chamava de segundo grau. A gente tinha que submeter-se ao vestibular, né? Aquele vestibular tão sonhado que tirava o sossego da gente na época, né? Você estudar sabendo que vai concorrer com muita gente. Eu era aluno de escola pública, né? E aí, quando eu consigo êxito, sendo aprovado no vestibular para fazer o curso de História, aí eu recebi o primeiro prêmio da minha vida. E foi, na época, o Bandep, me deu uma caderneta de poupança, porque eu era aluno. Era uma premiação mesmo, Era uma premiação. Se via como incentivo. Porque era aluno de escola pública passar no vestibular, né? Então, em 83, no início de 83, eu comecei a estudar na Universidade Católica de Pernambuco para fazer o curso de licenciatura plena em História. Nesse mesmo ano, eu também iniciei meu estudo de bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, né, ali na Rua do Padre Inglês. Então, a distância entre o seminário e a Universidade Católica era pequena. Então, eu fazia o seminário de manhã, depois eu ia andando ali pela Rua Fernando Vieira, tal, chegava na Universidade Católica. Então, praticamente a minha vida passou a ser centro da capital pernambucana. Era de manhã no seminário e à tarde e à noite, ou eu ficava no seminário ou eu estava na universidade, sempre revezando o horário. Como aluno pobre, para ler tanta obra que era recomendada ou exigida pelos cursos, eu teria que ter esse apoio. Então, as bibliotecas da Católica e do Seminário foram o apoio que eu tive para a leitura e ter acesso a obras inesquecíveis. Você falando isso, o quanto foi importante a sua relação com a biblioteca, com a leitura, me trouxe à memória a biblioteca de Caruaru, a Biblioteca Municipal, né, Álvaro Lins, que já tem aí, eu não sei se 4 ou 5 anos, fechada. Muitas vezes eu fico pensando assim, como é que se concebe uma cidade como Caruaru, né, que é celeiro de muitos artistas, principalmente nesse campo literário, não ter uma biblioteca pública, né, funcionando por mais de um ano. Imagine 4 ou caminhando já Pois é, um projeto que eu tenho sobre a distribuição de livros e de cordéis que eu escrevi ou livros que eu quero doar. Esses livros contemplam basicamente as escolas que têm bibliotecas públicas ou municípios com bibliotecas públicas e bibliotecas também das universidades estaduais, federais, sempre bibliotecas onde o público tem acesso. Esse projeto que eu criei de distribuição dos livros e cordéis para tais bibliotecas leva em conta que eu fui aluno de universidade particular
eu fui aluno de escola pública, mas em todos os momentos da minha vida, tanto na escola pública, como na escola federal, no caso do Senai, como as bibliotecas das escolas, das universidades federais, estaduais, toda a minha vida eu dependi da leitura de livros que estavam sempre disponíveis ao público. Do contrário, eu não teria como. Livro era caríssimo. Né? O professor, para fazer uma prova, veja, na Católica, por exemplo, a gente tinha o primeiro GQ e o segundo GQ. Aí eu ia fazer o estudo Brasil 1. Aí o professor dizia, olha, você tem que ler esse livro, a grossura do livro. Você vai ler outro livro, 3 livros. Professor, esses 3 livros é para o ano todo? Não, esse 3 livros é para ler para a prova do primeiro GQ. O segundo GQ é outra história. Então, no primeiro GQ, eu vou dar uma dica a vocês. Eu vou pedir para você fazer uma análise do pensamento do Nelson Werneck Sodré, do Celso Furtado e do Carlos Novaes. Aí eu vou adiantar, você vai falar sobre Boris Fausto. Então, para você falar alguma coisa sobre o pensamento dele, é essencial que você leia essas obras. Então, imaginando, você está na Universidade Católica, né? Imaginando que ali não tem gente rica, cheia de dinheiro no bolso, né? Você tem pessoas egressos das classes sociais pobres também, que tiveram êxito na prova, está lá. Então, como é que eu vou ter acesso a tanta coisa? Então, algumas pessoas terminam até desistindo, né? Então, eu corria para as bibliotecas e pegava o livro, e eu quero fazer aqui um parênteses. Em Recife tinha uma biblioteca que é tradicional, e o seu dono faleceu recentemente, o Tarcísio Pereira. O Tarcísio tinha uma livraria chamada Livro 7, que ficava ali no meu caminho, né? Quando eu saía da Católica, eu descia pela Rua do Príncipe na direção da Faculdade de Direitos. E ali eu passava em frente à livraria do Tarcísio para poder ir pegar um ônibus lá na Conde da Boa Vista. Ou então na Dante Barreto. E aí eu pegava livros que o próprio Tarcísio também deixava disponível para que a gente pudesse ler. Então, muitos livros eu chegava lá na livraria de Tarcísio e lia para poder fazer uma prova no dia seguinte ou 2 dias depois. E as bibliotecas estavam lá, cheias de livros, né? Algumas obras eu lembro até hoje, por exemplo, que eu nem ouvia falar, mas encontrei lá na biblioteca lá do seminário, né? Educação como Prática de Liberdade. Olha, um livro do Paulo Freire, que estava lá escrito em espanhol. Então eu ficava feliz da vida em encontrar esses livros, né? A Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, estava lá disponível. Então, hoje, como uma forma de gratidão, Paulo, eu distribuo livros de cordéis para bibliotecas públicas e, respondendo à sua pergunta, é fundamental, é vida para a cidade ter uma biblioteca. Porque, embora a gente saiba que nem todo mundo tem disponibilidade ou tem vontade de ler, o tempo ou o hábito, né? O hábito, mas tem sempre um aluno. Se tem um aluno interessado em ler, mas ele não tem condição de comprar o livro, para essa pessoa já vale a pena ter uma biblioteca aberta disponível para ele. Porque o mundo é construído assim. Eu criei, entre outros fatores, né, que a gente pode citar vários, mas, por exemplo, eu criei, no período que meus filhos foram crescendo, eu tinha o hábito, por exemplo, de ir com eles, junto com eles, para a biblioteca, e na biblioteca cada um ia para o seu espaço. Ou seja, o filho pré-adolescente, ele ia para um ambiente onde tinham livros afins, né, nesse público dele. A filha, criança ainda, ia para outro ambiente, que era até isso, biblioteca pública aqui de Caruaru, com almofadas, com brinquedos, e os livros, né, para a idade dela. E eu ia para outro ambiente, cada um ficava no seu ambiente. Então eu tenho relatos. Talvez a gente tivesse que passar um mês conversando sobre as experiências que a gente teve com bibliotecas públicas, assim, algumas que se tornam exemplos, né? Muitas coisas, muitas práticas, né, que algumas bibliotecas têm mantido,
que ajudam. Então Aí se modernizando, inclusive. então a gente soma nessas e os experiências. horários, né? A gente soma essas experiências positivas e traz, né, como sugestão para outras, né? Por exemplo, é uma biblioteca lá de Petrolina, né? Você estuda lá, se você for um turista ou se for um aluno da cidade, você pode estudar lá no sábado à noite, no domingo, num feriado, está lá funcionando. Inclusive eu dei entrevista já da própria biblioteca já, e eu fiquei abismado de chegar no domingo e poder entrar e consultar livro na biblioteca, né? E assim acontece em alguns lugares do país, né, com pessoas se revezando manhã, tarde, noite. Mas também tem Inclusive à noite. mas também tem aqueles lugares onde não dão importância à biblioteca e você chega lá, a biblioteca está fechada, né? E não funciona. Ou mal cuidada, né? Ou mal cuidada, às vezes funciona com um tempo muito reduzido, né? Tem todas as experiências para se contar no Brasil.